Olá, eu sou a professora Eliane Vieira e essa é a segunda parte da nossa aula sobre transitividade verbal. Se você ainda não assistiu a aula anterior, é muito, mas muito importante que você veja primeiro a parte número 1 da aula de transitividade para você entender melhor sobre os verbos de ligação, ok? E aí depois você dá sequência e assiste a essa aula. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os verbos de ação. Lembrando que na aula passada nós separamos os verbos em duas categorias. A primeira é a categoria dos verbos de ligação, a segunda é a categoria dos verbos de ação, e eu falei que dentro dessa segunda categoria aqui nós temos duas subcategorias e nós vamos falar sobre elas exatamente nesse vídeo. Então vamos lá, segunda categoria, verbos de ação. Esses verbos dividem-se em intransitivos, então essa aqui é a primeira subcategoria, e depois nós temos os verbos transitivos, é a segunda subcategoria, ok? Então você não pode esquecer que os verbos de ação vão se dividir em verbos intransitivos e verbos transitivos. E o nome já está dizendo, verbos de ação são aqueles verbos que exprimem ação, obviamente. Bom, e em relação aos verbos intransitivos? São aqueles que vão dispensar complementos verbais. O que são esses complementos verbais? Para não confundir, eu vou falar sobre isso na próxima subcategoria, que são os verbos transitivos, ok? Então, o que você precisa lembrar é que os verbos intransitivos vão dispensar os complementos verbais. Um exemplo de verbo intransitivo, veja, sempre viveu em São Paulo. Verbo viver é um verbo que exprime ação. Veja que aqui nós não temos aquele estado lá da nossa primeira categoria que eu falei na aula anterior. Pelo contrário, aqui é uma ação, é a ação de viver em uma cidade, na cidade de São Paulo. Então aqui nós temos um verbo de ação e esse verbo não pede um complemento, ou seja, ele dispensa os complementos verbais. Logo, esse verbo viver é chamado de intransitivo. E aí você pode estar se perguntando, professora, mas quem vive, vive em algum lugar. Na verdade, a sua linha de raciocínio não está exatamente correta. Por quê? Do ponto de vista gramatical, o fato de viver, da pessoa viver, já é autossuficiente, já tem o sentido em si. O lugar onde essa pessoa vive é simplesmente algo acessório, ok? Se eu tenho algo acessório, obviamente esse algo acessório não pode ser considerado um complemento. Lembre-se de que viver, dormir, que é o exemplo da letra B, são ações autossuficientes. Você não vai precisar obrigatoriamente de um complemento. Por isso, nós temos aqui exemplos de verbos intransitivos. Letra B de bola. Ana dormiu na casa da Carol. O que basta aqui é o fato da Ana ter dormido. Onde ela dormiu não é o elemento mais importante. Isso aqui eu costumo dizer que é a fofoca da frase. Em São Paulo e na casa da Carol, isso aqui é um elemento acessório, ou seja, são adjuntos adverbiais, e se você quiser anotar aí, adjuntos adverbiais de lugar, ok? Verbos intransitivos, não se esqueça, são aqueles que dispensam complementos verbais. E os verbos transitivos? Esse tipo de verbo vai exigir complementos verbais. E aí nós temos uma subclassificação, digamos assim. Nós temos os verbos transitivos diretos, os transitivos indiretos e os transitivos diretos e indiretos. Nessa aula, eu vou mostrar para você as características dos verbos transitivos diretos e na próxima aula nós vamos falar dos indiretos e dos diretos e indiretos, tudo bem? Então vamos lá. O que é um verbo transitivo direto? É aquele verbo que vai pedir um complemento e esse complemento, obviamente, é um complemento verbal e essa parte é a mais importante, sem preposição obrigatória. Então, o verbo transitivo direto, ele vai pedir sim um complemento verbal, porém, esse complemento verbal não vai ter uma preposição obrigatória.
Vejamos 2 exemplos. Acatou sabiamente a decisão. Temos aqui o verbo acatar. Quem acata, acata alguma coisa. Acatou o quê? A decisão. Então você percebeu que no primeiro momento o verbo acatar ele não tem sentido completo. Se eu falasse o seguinte, acatou sabiamente, você ia perguntar, acatou sabiamente o quê? Então esse verbo em si, ele precisa de um outro elemento para que o sentido da frase fique perfeito. Então, como ele precisa desse complemento e esse complemento aqui não tem preposição, preste atenção, esse verbo é chamado de transitivo direto. E o que é esse complemento sem a tal da preposição obrigatória? É o objeto direto. Um rótulo que vocês já ouviram várias vezes aqui no canal. Então, objeto direto é aquele complemento sem preposição obrigatória. Essa parte aqui, lembrando, ela é extremamente importante. Vejamos a letra B. Elias leu o livro. Ora, temos o verbo ler. Quem lê, lê alguma coisa. Se eu simplesmente falasse Elias leu, você naturalmente iria perguntar, professora, o Elias leu o quê? Ou seja, esse verbo não tem autonomia na frase. Ele precisa de um complemento para que haja sentido completo. Então, como esse complemento não tem uma preposição obrigatória, nós chamamos este verbo de transitivo direto. E esse tal complemento que ajuda o verbo a ter um sentido completo na frase, ele é chamado de objeto direto, justamente porque ele não tem obrigatoriamente uma preposição. Já já você vai entender porque eu estou frisando essa parte da ausência da preposição, tudo bem? Então, até esse momento, você viu as principais características do verbo de ligação. Você viu também que existe uma outra categoria, que são os verbos de ação. Esses verbos de ação são divididos ou classificados em intransitivos e transitivos. Nós vimos nesta aula os verbos transitivos diretos e na próxima eu vou mostrar para você passo a passo o que é um verbo transitivo indireto e o transitivo direto e indireto, tudo bem? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Já aproveita e deixa o seu like, compartilha esse vídeo com os seus amigos, porque aí a gente consegue juntos fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas, ok? Então, na próxima aula, nós vamos falar dos verbos transitivos e indiretos. Um abraço e até lá. Tchau, tchau.